Essa espécie de Pong primitivo é o primeiro jogo multiplayer que existiu. O nome era Tennis for Two. O negócio é tão antigo que nem se jogava em computador, e sim um osciloscópio que é como se fosse uma TV de cientista que mostra eletricidade em tempo real. Os controles eram esses tijolão aí, e você reclamando do seu controle de PlayStation 3 que já tá quase se mesclando ao ambiente de tão velho. Depois do Tennis for Two veio Space War em 1962, um jogo onde 2 jogadores controlavam naves pelo espaço. Ele rodava nesse maquinário aí, que aí sim é um computador, né, um grande, gigantesco computador de universidade, e os primeiros jogos multiplayers eles eram todos assim, jogando sempre na mesma tela. Com o avanço da CPU foi possível jogar em tela dividida, tipo Mario Kart 64, e o próximo avanço depois disso foi se conectar remotamente, e daí para os jogos modernos bastou um pulinho. Multiplayer sempre foi uma forma de deixar qualquer jogo mais divertido. O que é melhor do que jogar Minecraft e ter sua casinha, do que ter outro amigo com sua casinha e você poder tacar a casa dele pro limbo. Existem gêneros de jogos, por exemplo, que são totalmente sustentados pelo multiplayer. Um exemplo são os fighting games, fazendo seu amigo de patinho, ou os beaten ups. Como daria para melhorar essa gameplay de Tartarugas Ninja? Talvez chamando outros 3 acéfalo para jogar contigo. Jogos multiplayer se tornaram algo tão rentável nas últimas décadas que empresas como a Activision, que era pioneira em jogos single player de campanha, a partir dos anos 2000 passou a focar em cheio na nova modalidade. E não foi só ela, tá? Hoje em dia quase todos os jogos têm a opção multiplayer. Agora, por que o multiplayer ele é tão bom? Ora bolas, pelo mesmo motivo de praticar esportes com seus amigos. Videojogos por natureza ativam um sistema de recompensa no seu cérebro. Acertou um combo certo? Você vai ganhar pontos extras por isso. E quanto mais você vai jogando, consciente ou inconscientemente, seu desejo de pontuar mais e mais para finalmente alcançar a maior classificação possível vai criando uma espécie de vício no seu cérebro que é pior que cheirar pó de tangue. Agora combine esse vício com uma arena social onde você pode competir sua pontuação com seus amigos. É quase como aquelas pontuações de outros jogadores que ficavam marcadas em máquinas de arcade, só que ao vivo, digamos assim. Em alguns jogos fica mais visível, enquanto outros não, mas isso é por conta das ramificações que existem. Se você fizer o mínimo de esforço e conseguir que seu cérebro faça apenas 2 sinapses, vai perceber que dentro do multiplayer existe o competitivo e o cooperativo. O competitivo eu já citei no primeiro vídeo desse canal. É todo jogo em que você pode falar carinhosamente pro seu colega de equipe que ele joga mal por conta do seu tom de pele. E vai comendo sua massa cerebral aos poucos até você morrer na partida e decidir fazer uma sessão de quiropraxia no seu teclado para aumentar o FPS. Nessa brincadeira entra o LOLzinho, vai entrar o Vava, o CS, Frifas, de Guilty Gear a Clash Royale. E o outro lado dessa brincadeira é o co-op. O co-op, diferentemente do campo de guerra, que é o competitivo, é como se fosse My Little Pony. A amizade é mágica. O próprio nome já fala, é cooperativo. O intuito aqui é literalmente cooperar com seus amiguinhos para conseguir alguma coisa. Left 4 Dead 2, Dead by Daylight, Destiny, The Forest, jogos Lego, todos são jogos cooperativos. E se você ler o título direito, percebeu que é aqui que o vídeo realmente começa. Então já ajeita essa coluna que tu tá parecendo um camarão pistola, pega uma água, já comenta aquelas 2 palavrinhas sagradas para abençoar todas as pobres almas que estão sofrendo com o pulo da Hornet. E já pode puxar a vinheta. Você deve ter percebido que de uns 2 anos pra cá, vem surgindo jogos co-ops que se destacam e trouxeram um conjunto de elementos que quase revolucionaram o gênero inteiro. E acredito que o primeiro a pavimentar o caminho tenha sido Lethal Company. Lethal Company, segundo sua própria descrição na Steam, é um jogo cooperativo de terror sobre a coleta de sucata em lojas abandonadas para vender à companhia. O que é uma baita de uma mentirada. O correto seria trocar o termo terror para humor, porque por mais que realmente seja um jogo meio assustador, quando você está jogando com seus amigos, você mais ri do que grita. Fica perto não, paizão. Eu vou tacar uma granada aí, ó. Calma aí, fez barulho de homem mola. Meu Deus. Pois é quase toda a gameplay de Lethal Company é desse estilo aí, e graças a isso, quando o jogo lançou lá em 2023, ele explodiu a internet. O jogo foi tão único e chamativo que literalmente fundou um gênero inteiro, o Lethal-like. Porém, mais de um ano depois, em fevereiro de 2025, iria surgir o próximo estouro do até então gênero Lethal-like, que são os jogos parecidos com Lethal Company, o Repo. O Repo tem a mesma ideia do Lethal Company. Sistema de cotas, coletas de itens, monstros e um terror cômico. Ó, esse buracão aqui é pra atacar a gente. Dá pra atacar bicho dentro.
A diferença é que enquanto o criador de Lethal Like acabou criando esse humor que vemos no game acidentalmente, aqui em Repo ele com certeza foi proposital. Mesmo possuindo características parecidas com Lethal Like, a própria comunidade percebeu features únicas que só Repo tinha. Primeiro que os monstros de Repo são bem caricatos. Aqui os itens interagem muito mais com o jogador do que o Lethal Company e dá pra perceber que o jogo é muito mais leve e engraçado, mas ainda assim dava pra encaixar no Lethal Like, tá ligado? Ele ainda tinha características do Lethal Like. A virada de chave mesmo foi no último sucesso dos jogos co-op, Peak. Peak é um jogo multiplayer onde você e seus amigos precisam subir uma montanha para escapar de uma ilha onde seu avião caiu numa viagem. Só pela premissa do jogo você já consegue perceber que tem uma vibe totalmente diferente do Lethal Company. Porém, ao mesmo tempo, ele contém características e estruturas de gameplay muito parecida com o Repo e o próprio Lethal Company, o que fez com que os fãs criassem outro gênero que abraçasse todos esses jogos de uma vez. E foi aí que surgiu o Friend Slop. A palavra friend significa amigo, e slop seria algo como bagunça, baderna, algo mal feito, que dá a entender que são jogos que não são lá muito bem trabalhados ou com uma premissa muito profunda, com foco totalmente na jogatina com sua gangue de amigos. E existem features e características específicas para se definir os jogos Friend Slop, que eu vou trazer aqui para vocês. Primeiro, tem que ser co-op. Todos os jogos Friend Slop, assim como Lethal Company, são jogos cooperativos. Ragdoll, que é uma física que revolucionou os games, onde o seu personagem ele pode literalmente virar um boneco de pano, e nos jogos Friend Slop é uma das responsáveis por várias cenas de humor. Meu Deus, meu Deus. Itens interativos com o jogador, que acredito que seja uma das características mais legais do Friend Slop. Chat de voz com áudio espacial. O cara tá esquizofrênico. E a principal feature, que é a imprevisibilidade. Tem várias coisas que acontecem no meio do jogo que parece até que é roteirizado. São situações tão cômicas e cinematográficas que você começa até a desconfiar que tá vivendo numa realidade simulada. Ai. Claro que existem outras características que nem todos os jogos possuem, como níveis e física simulada nas coisas, mas são jogos que você consegue perceber que são bem parecidos, né? Ah, mas Nakarote, você não acha o termo Friend Slop meio pejorativo? É um termo péssimo para a comunidade usar. Paizão, não é porque o seu nome é Jacinto Leite aqui no Rego que você come banana com bumbum, mesmo que seja o caso. Eu sou bem macho. Não é porque no nome do gênero está dizendo que é um jogo mal feito que o jogo ele vai ser mal feito. A maioria dos jogos são sim jogos bem feitos. Se tu olhar a modelagem de Repo, por exemplo, você consegue ver que é tudo feito com cuidado. Além de que existem outros termos pejorativos também, tipo Walking Simulator, mas todo mundo sabe que Death Stranding não é só isso. Então não é porque o nome do gênero é meio pejorativo que seja algo ruim, tá ligado? Se a comunidade tá usando, é porque, bom, é um termo que funciona. Mas você não acha que jogos serem legais só no modo multiplayer não os torna jogos falhos? Jogos ruins? Claro que não, ô chupingole. É tipo falar que um jogo que é 2D é ruim porque eu só consigo ver em 2 dimensões, quando o jogo ele foi feito pra eu só ver em 2 dimensões. Friend Slop foram feitos para serem jogados com amigos. Tá literal no nome do gênero. Porém, mesmo assim, é possível jogar sozinho. Existe um modo single player em todos os jogos, só que perde boa parte da graça do jogo, visto que é um co-op. Ah, não sei não, acho que ainda são jogos falidos. Jogos Friend Slop vendem muito. Quando Lethal Company lançou, vendeu muito mais que AAA que lançou na mesma época. Content Warning, Repo, Peak, Mage Arena, tipo, mano, tem um monte de jogo que estouraram quando lançaram de um gênero que não tem nenhum ano. Dá tão certo que a maioria dos jogos que eu citei aqui lançaram faz poucos meses, é algo tipo muito recente. E ainda existem vários outros Friend Slop que estão para lançar e com certeza vão explodir também. Todos um diferente do outro, mas ao mesmo tempo, todos dentro do gênero. Tem até esse maluco que toda hora aparece no Instagram com algum novo jogo co-op. Esse jogo, você e seus amigos com seus amigos. Os amigos, os amigos, seu amigo. Amigo de tu, tu tá ligado que é rola. A verdade é que até um bonobo joga e se diverte. Ele consegue unir o jogador mega competitivo ao cara que joga Stardew Valley. É como se ele atirasse pra todos os lados, mas conseguindo acertar todos os públicos. A maioria possuem developers que se preocupam de verdade com o jogador e trazem atualizações constantes, interagem com o público de verdade, eles se preocupam, tá ligado? E por isso eu ouso dizer que é atualmente o meu gênero de jogos não oficial favorito de 2025. Em resumo, dá pra tirar muito leite dessa vaca gorda ainda, como eu já
já disse, ainda tem muito por vir. Uma onda nova de jogos, não necessariamente todos friendslop, mas com certeza tudo isso vai revolucionar a forma como são feitos os jogos co-op. Na verdade, já revolucionou. Já faz um tempo que eu tô com vontade de falar sobre isso, eu venho jogando jogos assim desde que lançou Lethal Company, e eu fico feliz que essa percepção de gênero que antes estava mais presente só na gringa começou a ser comentada pelos YouTube BR também. Enfim, se ainda tem alguma dúvida sobre alguma coisa, eu recomendo que você jogue todos os jogos que eu citei aqui. Eu vou ver se eu coloco o nome dos jogos que vão lançar na descrição, aí você coloca na sua lista de desejos. Aproveita que tu já comentou sobre o macaco e deu like no vídeo, e já comenta o que tu acha disso tudo. Se tu curte jogos assim, se tem alguma ideia nova de vídeo, comenta qualquer coisa aí que eu prometo que eu leio. E se você quer ver um vídeo falando sobre outro gênero de jogos tão carismático quanto esse, dá uma passada nesse meu vídeo que você não vai se arrepender. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, é sempre um prazer falar com vocês. Até um próximo vídeo, falou, tchau, tchau.